igreja. Querem casar-se Guilherme Nascimento Alves e Lara Silva Marinho. Portanto, já conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Teixeira de Freitas, Bahia, batizado na paróquia São Sebastião, diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, filho de José Alves dos Santos e de Bernadette Santos Nascimento Alves. Ela, solteira, nascida em Nanuque, Minas Gerais, batizada na paróquia São Benedito, diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, filho de Estelinaldo dos Santos Marinho e Lucineide Pereira da Silva. Os que desejam contrair matrimônio são ele, filho natural, e ela, filha legítima dos pais supracitados. Por isso, advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade, ou afinidade, ou parentesco espiritual, ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. Isto advertimos pela primeira vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esqueci de começar pelo Evangelho. Bom, vou fazer um pequeno resumo do Evangelho. Em seguida, faremos o nosso sermão. Então, nosso Senhor foi interrogado por um fariseu e perguntou qual é o primeiro mandamento, o maior mandamento da lei de Deus. E nosso Senhor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele diz: esse é o máximo e primeiro mandamento. Ele diz: o segundo é semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando juntos os fariseus, nosso Senhor agora vai ele mesmo fazer uma pergunta. Em geral, eram os fariseus que faziam perguntas para pegá-lo numa cilada. Aqui é ele que vai perguntar. Ele vai perguntar: o que vos parece do Cristo? De quem ele é filho? E responderam-lhe: de Davi. Davi, o rei Davi. Então é da tribo de Judá e da família de Davi. Jesus lhes disse: como, pois, em espírito Davi o chama Senhor? Dizendo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita e até que ponha os teus inimigos como escabelo de seus pés. Então, a Escritura, né, põe na boca de Davi que ele considera aquele que ele viria da sua família, que é o Messias, ele o chama de Senhor. Então, nosso Senhor vai dizer: se Davi o chama de Senhor, como é ele seu filho? Ele é seu filho, ele é seu descendente, ele chama de Senhor, porque nosso Senhor Jesus é Deus. Mas como os fariseus não querem reconhecer a divindade de nosso Senhor, eles se aborrecem e se irritam e se enfurecem quando eles veem que nosso Senhor se revela a sua identidade. E como eles não puderam responder a isso, como é que Davi o respeita como uma pessoa superior a ele? Se nosso Senhor é descendente de Davi, devia haver um outro tipo de relação. Então eles não souberam responder. E ninguém pôde responder-lhe com uma só palavra. E desde aquele dia, ninguém ousou mais fazer-lhe perguntas. E eles vão tramar a morte de nosso Senhor. Eles veem bem que nosso Senhor, sendo o Messias, é Deus. E quando não querem receber nem o Messias, enquanto Messias, nem menos ainda enquanto Filho de Deus, eles terão só uma obsessão: matar nosso Senhor. Isso, assim como Caim matou Abel, assim os fariseus quererão matar o filho de Davi, nosso Senhor. E nosso Senhor, no início, vai responder a essa pergunta: qual é o principal mandamento?
Alguns poderiam pensar, né, então o principal mandamento é a força, né? Os romanos, né, prezavam muito os grandes generais que acabavam se tornando imperadores, né? Então eles vão dizer, né, pensariam talvez fosse a força, né? Os muçulmanos admiram muito a força. Tem até um adágio que diz: corta a mão, beija a mão, melhor dizendo, beija a mão que você não pode cortar. Ou seja submisso até o momento que você puder suplantar os outros, né? Então, outros botarão no sucesso. O mundo de hoje, muito voltado para o sucesso. Sucesso, dinheiro, quanto ganha tá fulano, quanto ganha cicrano. A religião do dinheiro, né? Outros, não sei, poderão botar na justiça. A justiça em si irrevogável, a justiça é o que mais impressiona. Um homem justo é o justo assim, né? Na polícia, no governo de um país. El Salvador tem um presidente interessante, por vários aspectos, bem interessante. Não sei se ele é católico, mas ao menos ele é admirado por botar os bandidos na cadeia. Será esse o máximo mandamento? É um grande bem, botar os bandidos na cadeia. E poderá ser feito por caridade, mas à primeira vista, assim, se é a caridade ou a justiça, o que é maior? Eles não se opõem, mas quem é maior? Outros pensarão em outra coisa. E não o Senhor vai dizer que o primeiro mandamento, primeiro e máximo mandamento, é amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Logo, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O nosso tesouro, tesouro do católico, não está nesse mundo. Por isso o católico não fica tão assim abatido como outros quando eles perdem uma guerra. Os vandeanos perderam as suas batalhas, mas foram para o céu. O católico tem os olhos fixos no céu. E quando o Senhor diz de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, está designando aqui as três faculdades da alma: inteligência, vontade, memória. Aquele que ama o Senhor com toda a sua inteligência, se procura de todas as maneiras conhecer a nosso Senhor. Quando a pessoa começa a procurar conhecer a nosso Senhor, começar a ler os livros dos santos com atenção, ele vai acabar se apaixonando por isso. Por quê? Porque de todos os assuntos que existem na face da terra, na terra e no céu, infinitamente acima de todos está Deus Ele mesmo. E os dons de Deus feitos a Nossa Senhora, feitos a São José, feitos aos santos, feitos à igreja. Então, a pessoa que começa a estudar isso, ela entra dentro de um campo de visão que está acima infinitamente de tudo. E enquanto que a pessoa que se afasta disso, ela vai se concentrar em outra coisa, porque o homem não pode ficar no vazio. Ele vai necessariamente procurar alguma coisa que o interesse, né? Então, muitos botaram no futebol, outros na matemática, outros na física, outros não sei em que coisa, mas então, Nosso Senhor diz, de toda a tua, amar o Senhor de todo o teu coração, e quando São Tomás diz que coração aqui, diz ele, significa a mente. Então, de toda a sua mente, é justamente se aplicar. O que tentam fazer os religiosos? Tentam logo ao despertar, eles vão para a capela e vão rezar matinas. Matinas vão se aplicar à recitação dos salmos, vão aplicar a sua inteligência a Deus. Então, depois que eles vão fazer, quando saem da capela, tendo terminado matinas, eles vão fazer a Lexio Divina, ou seja, vão ler. Eles vão ler e vão estudar, vão fixar sua atenção em Deus. Então, o homem, quanto mais ele fixa sua atenção em Deus, para conhecê-lo, mais ele se aproxima da perfeição. O padre que se ocupava de Santa Teresinha e das crianças, que eram daquela, né, do catecismo, dizia
dela, dizia, ela era minha teóloga. Por quê? Porque a alma dela, a inteligência dela, se aplicava com todo empenho a conhecer a Deus. É isso que a gente deve fazer. O estudo, a vida contemplativa é superior à vida ativa. Por quê? Porque ela se aplica a conhecer, louvar e amar a Deus. A vida ativa, puramente ativa, não existe. Existe a semi-contemplativa e semi-contemplativa. Porque não é possível um católico que não pense em Deus, que não reze, que não estude. Isso é inadmissível. Né? Então, mas seja como for, onde é que o católico vai encontrar os motivos de amar o seu próximo e de amar a Deus? Na aplicação da sua inteligência à revelação. Então, procurar conhecer a revelação. O Papa vem de fazer uma declaração que, aliás, já está no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II diz: todas as religiões são meios de salvação. E o Papa Francisco acaba de dizer: todas as religiões conduzem a Deus. Erro profundíssimo, erro completamente destruidor da fé católica. Então, a pessoa que ama a Deus, ela procura conhecer os erros modernos, para evitá-los, para ajudar os seus familiares a evitarem também, os seus amigos, porque quem ama a Deus com toda a sua inteligência, ele vai repudiar os erros do Vaticano II. Mas continuando, então, não só a alma vai procurar dar a primazia, né? Claro que a gente pode estudar as outras matérias, todas as matérias são úteis para nós, mas por que que a gente, né? Mas a primazia nunca vai estar nem na física, nem no conhecimento da minha profissão, nem no canto, nem em nada. A primazia está em Deus. Conhecido de uma maneira um pouco mais estruturada, quando se trata dos estudos sacerdotais, ou estudada simplesmente pela oração, pelo catecismo, dos livros bons, simplesmente, vida dos santos, e por essa aplicação da inteligência que quer conhecer a Deus. Segundo, a nossa vontade, então amar a Deus com todo a sua alma. Então, toda a sua vontade ela deve estar aplicada a, a estar, amar a Deus de maneira, né, a primazia, o princípio e a causa de tudo que a gente ama é Deus. E Deus tem que ter absolutamente primeiro lugar. Deus primeiro servido, dizia Santa Joana d'Arc. Deus deve ser servido em primeiro lugar e mais que tudo. Se ele não tem em primeiro lugar, é um pecado, um grave pecado. Se eu não dou a Deus em primeiro lugar, vou dar a quê em primeiro lugar? Se eu tiro de Deus essa primazia, a que eu vou dar essa primazia? Isso é o pecado mortal. O pecado mortal, a pessoa tira de Deus o seu coração e concentra o seu coração não sei, qualquer coisa que seja um pecado mortal. Um bandido, quando está organizando um roubo de um banco, ele pensa naquele roubo o tempo todo. Ele pensa com toda a sua vontade. E por isso que ele está em pecado mortal. E a sua vontade está toda engajada nesse ato pecaminoso. E qualquer que seja o pecado mortal. O pecado mortal, a alma, tira Deus do primeiro lugar e põe uma criatura. Ela dá as costas a Deus e se volta para a criatura. Eis aí que ela vai contra o primeiro mandamento de Deus, além de ir contra esse mandamento, que seria, no caso do roubo, seria contra a justiça, se for contra a pureza, contra a temperança, a castidade, assim por diante. Mas é uma questão da nossa alma, da nossa vontade. Eu devo amar a Deus com toda a minha vontade, com toda a minha alma. E toda, Nossa Senhora diz bem, toda. Às vezes a gente leva tempo, né, com o uso da razão, que vem aos pouquinhos, né, vai devagarzinho, a gente não percebe bem como é que são as coisas, a gente ouve falar em Deus, sim, Deus a gente entende, mas havia um teólogo, até muito bom,
Ele disse uma coisa um pouco... penso que a gente pode discordar, eu penso que a gente até deve discordar, mas é interessante. Pode tirar daqui algo que pode fazer a gente despertar para alguma coisa maior. Ele achava que a maior parte das pessoas, mesmo dos adultos, não chegavam nunca ao uso, à idade da razão moral. Que muitos adultos, Deus, céu, inferno, pecado mortal, virtude, mandamento, caridade, era uma coisa assim, que não chegam. Ele pensava isso. Acho um pouco exagerado, mas uma coisa é certa, a gente vive um pouquinho como um sonâmbulo. Ah, Deus é tudo, sim, sim, sim. E para você, o que você vai fazer hoje? Ah, eu vou escutar de manhã até de noite sobre o Flamengo. Mas quem é tudo, então? É Deus ou é o seu time? Muita gente parece que é o time. E mesmo os católicos, o que é tudo para você? Não, a missa é só aquele instantinho ali, eu penso em Deus, depois eu penso em outra coisa. Não vou ficar pensando em Deus, vou ficar direcionando minha vida para Deus. Direciona a sua vida para quê? Ou minha família, uma cerveja, um churrasco, não sei. O meu centro, né? Mas o centro não é Deus? Sim, eu já ouvi falar nisso, o pai até falou lá. É interessante, né? É uma ideia interessante. Quando eu tiver tempo, eu vou até pensar nela. E isso dizia o cardeal Biot, que era ele que tinha essa teoria, que ele achava que muita gente não chega ao nível do uso da razão, do ponto de vista moral e do uso da razão. E, então é uma situação que a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo que se a gente tem uso da razão, às vezes a gente não vive segundo esse uso da razão. Né? A gente discerne e depois esquece, depois lembra de novo. Porque se Deus aparecesse aqui, todo mundo ficaria centrado em Deus. A gente visse, né, no céu, ninguém nem pestaneja entre Deus e uma coisa criada. Impossível. Na visão beatífica isso é impossível. Mas aqui nós temos a fé para sustentar nossa caridade. E a caridade, às vezes, ela fica desarmada, porque a alma não se dá conta, não se aplica a executar o que Nosso Senhor está dizendo aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então não se trata de... aqui não há um conflito. Espera aí, então há um conflito. Então eu tenho que amar a Deus mais do que a minha família. Mas então não devo cuidar da minha família, devo ficar na capela? Não, não há um confronto. Há uma harmonização. Amor de Deus acima de tudo e descendo para as outras coisas, todas as coisas, os outros amores serão ordenados a partir do amor de Deus. E tudo que não é conforme ao amor de Deus será afastado. Então, pedir a Deus que a gente entenda e ponha em prática, né? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Como a gente não vê Deus, a gente só tem uma luz, que é a luz da fé. Mas a luz da fé é uma luz obscura, que faz com que eu creio sem ver. Né? Eu creio sem ver. Mas como a fé basta para fazer a união da vontade com Deus, e além disso é um ato meritório, eu posso aqui na Terra, com uma fé que deve crescer a cada momento, com uma fé completa, com uma fé total, por assim dizer, ela é possível, foi o caso de Nossa Senhora. Aliás, hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, né? Lembrar que Nossa Senhora dava toda a sua inteligência, todo o seu coração, toda a sua memória a Deus. Ela estava ali ao pé da cruz e ela estava ao pé da cruz e o centro da vida dela foi Nosso Senhor, desde o início até o fim, foi Deus. Ela, o que ela fez é o que nós devemos fazer. O que ela fez é o que nós devemos pedir a ela, como uma mãe que educa os seus filhos,
de nos educar nossa alma, para que a gente possa amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento. E São Tomás continua dizendo que não só a inteligência deve fixa em Deus, não só a vontade deve amar a Deus acima de tudo, mas também a memória. Ele fala da memória. Então, que nós também, que toda a nossa memória esteja em Deus. Não é fácil, mas é a nossa felicidade. O que faz a santidade é de ter ido ao extremo do amor de Deus. Não é um extremo de desordem, não é um extremo de imprudência, não é um extremo de intemperança, mas é um extremo de ordem. E a minha memória deve estar constantemente em Deus. Ah, mas como é que eu vou conseguir isso? Não sei, mas é assim que deve ser. Uma vez perguntaram a Santa Teresinha quanto tempo ela tinha ficado sem pensar em Deus. E ela respondeu, eu penso que eu nunca fiquei mais de 3 minutos sem pensar em Deus. Aí perguntaram para ela, mas como é? Que esforço é esse? Como é que você fazia? Como é que você faz, né? Ela falou, a gente pensa naturalmente naquilo que a gente ama. Então, se eu amo a Deus, eu penso em Deus. E Nosso Senhor nos diz, né, que a gente deve fazer isso, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. São Tomás, através de raciocínios assim um pouco complexos, ele atribui esses três pontos aqui: a inteligência, a vontade e a memória. Então, de toda a tua inteligência, de toda a tua vontade, de toda a tua memória. É possível estar fazendo uma coisa pensando em Deus. Eu não preciso parar o que eu estou fazendo para pensar em Deus. Eu estou aqui, a gente está aqui na capela, ninguém está pensando assim de maneira assim, explícita, né? Que a luz do sol está entrando e está iluminando a capela. Mas a gente está, ao mesmo tempo, está ciente. A gente não está no meio do breu, né? No meio das trevas. Então, a gente pode estar muito bem fazendo uma coisa. No Lefebvre, uma vez, ele disse, na confissão, ele deu uns conselhos, e um conselho geral não tem nada assim muito particular, mas o que caracteriza o Lefebvre é que é um santo que aparentemente não faz nada de muito extraordinário. E, no entanto, ele é totalmente extraordinário. Então, ele dizia, nós temos 2 olhos. Então, tenha um olho que você está fazendo e o outro olho em Deus. De tal maneira que você possa realizar o que Nosso Senhor está pedindo aqui. Nosso Senhor nos pede, né, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E São Tomás diz que isso representa a inteligência, a vontade e a memória. Né? Quando você vê uma pessoa, por exemplo, lembre-se, ela foi criada por Deus, Nosso Senhor morreu por ela. Você está, não sei, não precisa nem fazer uma reflexão, mas é um estado constante. Né? A gente não precisa refletir sobre o que a gente está vendo, mas a gente está vendo. Assim também, o olhar da fé, ele é uma visão na fé obscura, mas é uma visão, é um conhecimento. Eu sei que Deus está aqui, que Deus mantém todas as coisas na existência. Então, eu posso viver constantemente, pela inteligência, a vontade e a memória, constantemente na presença de Deus. Aliás, os santos do Antigo Testamento diziam deles, né? Ele marchou na presença de Deus. Então, tendo a memória fixa em Deus. Então, peçamos a Nossa Senhora, ela que é a Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora que ela não sofreu por coisas que muitas vezes os homens sofrem. Não sofreu por situações, né, ela sofreu por causa da perseguição feita a seu filho. Ela sofreu sempre, seus sofrimentos, suas alegrias, tem Nosso Senhor como centro. E é isso que Nosso Senhor, que Deus nos pede. Que nosso centro, da nossa alma, da nossa inteligência, da nossa memória, sejam como foi para Nossa Senhora, Deus. Deus, Nosso Senhor. Que outro centro existiria para nós?
Que outra preocupação principal poderia haver para nós, senão Deus Ele mesmo? Não pensamos em Nossa Senhora de não sofrer por outras coisas. A gente sofre enormemente por uma coisa que não, que não, que não é aquilo pelo qual Nossa Senhora sofreu. Nossa Senhora sofreu de ver Nosso Senhor, seu filho ultrajado, seu filho perseguido, seu filho flagelado, seu filho crucificado, morto e sepultado. Esse deve ser o centro da nossa atenção. Claro, tem coisas do dia a dia que a gente deve se preocupar, mas há níveis de preocupação. Se eu vivo no nível aqui de baixo, eu só me preocupo se entrou dinheiro, não entrou dinheiro, se aconteceu isso, aconteceu aquilo, que time ganhou o futebol. Eu vivo aqui embaixo. Isso não é digno de um católico. O católico tem a possibilidade de viver mais alto. E esse mais alto é Deus Ele mesmo. E é um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Depois Nosso Senhor acrescenta, o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a razão, esses dois são por que semelhante? O segundo é semelhante ao primeiro. Por quê? Porque o homem foi criado à semelhança de Deus. Então, assim como nós devemos amar a Deus, como Deus deu a graça, a vida divina aos meus semelhantes, deu, então, a possibilidade deles obterem, por causa dessa razão, eles devem ser amados pela mesma razão que eu amo a Deus. Se fosse pura criatura sem participação da graça divina, não haveria razão de amá-los, seria diferente. Não seria, a razão não seria a mesma. Seria, não seria amar ao próximo. O segundo mandamento não seria semelhante ao primeiro. Porque esse segundo mandamento, a razão de amar o próximo é Deus. Deus presente na sua alma, ou Deus, para que Deus fique presente na sua alma. Mas é sempre Deus. Então, o que a gente retira daqui é essa consciência de que tudo na nossa vida é Deus. E todo o resto é um meio que a gente deve amar e usar tanto quanto ele me aproxima de Deus. Né? Tanto quanto as coisas me aproximam de Deus. Pensando a Nossa Senhora, que ela nos obtenha essa graça, ela que antes da encarnação, depois da encarnação, depois da sua elevação ao céu, em tudo, eternamente, Nossa Senhora vive para Deus. E assim é a igreja. A igreja não é outra coisa que essa alma de Nossa Senhora, essa vida de Nossa Senhora, esse coração de Nossa Senhora, esse imaculado coração de Nossa Senhora, que é o coração da igreja. Tudo na igreja de São Francisco de Sales é para o amor, ou seja, para a caridade, né? A palavra amor é um pouco indefinida, caridade fica mais fácil, né? Então, tudo é para a caridade, tudo é pela caridade, tudo é na caridade. A razão de ser da igreja é essa realização, essa obediência, essa execução do que Nosso Senhor acaba de nos dizer hoje no Evangelho. O principal mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Então, peçando a Deus, a gente realiza esse programa pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.